No Eldorado, uma estrela brilha em meio à natureza imortal. Porto Velho, cidade e município, orgulho da Amazônia Ocidental. Isso aqui é um trecho do hino de Porto Velho, pouco conhecido aqui, mas é o hino de Porto Velho que fala sobre isso, que dos pátios, das oficinas, da Madeira Mamoré, surge essa cidade forjada de bravos pioneiros, imbuídos de coragem e de fé. O hino, ele trata aí sobre de como surgiu Porto Velho. É o assunto que nós estamos estudando hoje. Nós iremos ver que Porto Velho tem uma relação muito grande com a estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, em 1914, no município do Amazonas, é criado o município de Porto Velho. O município de Porto Velho que ele vai passar, depois do ciclo da borracha ter diminuído, ele vai ficar basicamente ali com trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré caminhando lentamente. Aí quando nós vamos ver o segundo ciclo da borracha acontecer, aquele novo fôlego para Porto Velho vai acontecer também. Vai acontecer para Porto Velho se tornar a capital do território federal do Guaporé, criado em 43. O território federal do Guaporé, nós vamos ver na aula posterior, que ele vai ser criado com 4 municípios. Vai ser Porto Velho, Santo Antônio, aqui que era chamado Alto Madeira, o Santo Antônio do Rio Madeira, Alto Madeira, Guajará-Mirim, e adivinha qual é o outro? Qual é o outro que vocês não sabiam? Vocês sabem, aluno, qual é o outro município aí? Tá? Lábrea, lá do Amazonas. Então, vai pegar Lábrea do Amazonas, que Lábrea pega pedaço da terra de Canutama, aí pega o Porto Velho, que era do Amazonas também, e vão pegar cidades do Mato Grosso, Guajará-Mirim, que pertencia à Vila Bela, e Santo Antônio do Rio Madeira. Então, vamos pegar esses municípios e formar Porto Velho. Mas depois nós vamos ver que teve outro decreto, só vai ficar 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Vamos lá, na tela para vocês, a revisão da nossa aula de hoje aí, a criação de Porto Velho. 1907 aí nasce da estrutura da ferrovia da cidade de Porto Velho. A cidade nasceu do estado do Amazonas, a 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio. Eu mostrei para vocês que Santo Antônio ficava aqui onde ficam as hidrelétricas, desceu-se abaixo 7 quilômetros para formar o que seria PVH, Porto Velho. Em 1914, então, é criado o município de Porto Velho pela Lei 757, pelo governo do Amazonas Jonas Pedrosa. Porto Velho é criado num dia e depois vai ser instalado no outro. Por isso que Porto Velho nós temos 2 datas comemorativas em Porto Velho. O significado do nome, Farquhar define a partir do Porto Velho da Guarda Nacional, da Guarda Imperial, que é durante 1864 e 1970, nós tínhamos a Guerra do Paraguai, e vai ser definida aí dessa região. Aí tem a Porto Velho lendária, do Velho do Pimentel, que é dentro da lenda, e também existem suposições que era Porto Velho, ponto velho, onde se caçava, seria de ponto velho de antiga caça, também é lendário isso daí. E aí os primeiros bairros de Porto Velho, a vinda de familiares barbadianos para cá, trouxeram sua família, vão formar o Barbadian Tons, que era o Alto do Bode, e depois nós temos aí a formação do bairro Triângulo também, feito por trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. E nós vamos ver aí, especificamente em aula específica, mas nós vamos ver aí que Porto Velho tinha uma disputa entre os Cutubas e os Pele Curtas, 2 grupos políticos. Porto Velho só podia eleger o deputado federal aí, e o presidente da República. Aí tudo era indicado, governador indicado, prefeitos indicados e tudo. Então aí eram os 2 grupos políticos aí. Mas façam a atividade de vocês aí, que a gente já volta fazendo essa revisão mais detalhadamente. A atividade de sala. Chegamos à atividade de sala, eu coloquei algumas questões aí para nós podermos tirar dúvidas sobre esse momento que nós estamos estudando Porto Velho. É muito gostoso ver Porto Velho. Mas vamos ver se vocês aprenderam mesmo o que nós estudamos? Questão de número 1, na tela para vocês.
A questão de número 1, ela fala o seguinte. No ano de 1907, nasce, sob a estrutura da ferrovia, a cidade de Porto Velho, dando início a um mais novo empreendimento industrial de grande vulto daquela época, a Estrada de Ferro Madre-Mamoré. A cidade nasce a 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio, com alojamento, residência, usina elétrica, telefonia, captação de água, hospitais, pontos fluviais, armazéns, lavanderias, fábrica de gelo, de biscoito, que fazia parte da estrutura da Estrada de Ferro Madre-Mamoré. Qual estado pertencia a Porto Velho no momento de sua criação? A qual estado pertencia? Pertencia ao estado de Rondônia? Pertencia ao estado do Amazonas? Pertencia ao estado do Mato Grosso? Pertencia ao estado do Pará? Ou pertencia ao estado de São Paulo? A qual estado pertencia a Porto Velho? Vem cá, meu aluno, vem cá, porque é interessante nós observarmos isso. Você sabia que a capitania de São Paulo, ela pegava até essa região onde era o Mato Grosso? Depois o Mato Grosso, ele vai ser... Ou seja, aqui na nossa região era São Paulo. Depois a capitania de São Paulo vai ser desmembrada e vai ser criado o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso aqui vai fazer fronteira com a capitania do Mato Grosso com a capitania do Grão-Pará. Depois nós temos a capitania do Amazonas sendo criada. Então, são capitanias que vão sendo criadas aos poucos. E aqui, quando é criado o município de Porto Velho, essa região que nós estamos aqui gravando, essa região onde estava a administração da Estrada de Ferro Madre-Mamoré, aqui, pertencia ao estado aqui vizinho, ao estado do Amazonas. De Santo Antônio, Guajará-Mirim, de Santo Antônio para o resto aqui do estado todo, até aí onde vocês estão, no interior, em Vilhena, Cacoal, Ouro Preto, toda essa região aí, pertencia ao Mato Grosso, ao estado do Mato Grosso. Então, em 43 é tirado, em 1914 é criado Porto Velho, e Porto Velho se torna cidade do estado do Amazonas. Era a capital ainda? Não, porque não existia território no estado. O território só vai existir depois, em 1943, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Tá certo? Então a resposta correta daí é a letra estado do Amazonas, sem dúvida, sem errar, sem pestanejar. A segunda nos diz o seguinte: quando falamos de Porto Velho, podemos afirmar que o motivo mais aceito historicamente para a origem do nome da cidade foi o motivo mais aceito historicamente, tá, aluno? Eu quero saber da lenda, eu quero saber... Não, historicamente. Esse antigo porto, a 7 quilômetros de Santo Antônio, ficava em terras pertencentes ao estado do Mato Grosso. E por esta razão, a cidade ganhou o nome de Porto Velho? É isso? Foi isso o motivo? Ou seria a letra B? Farquhar define que o ponto de partida da Estrada de Ferro Madre-Mamoré seria um antigo porto da P.T. Collins, que havia tentado construir a Estrada de Ferro no século anterior? Seria esta a resposta? Ou seria a letra C? Farquhar, ao visitar Santo Antônio, define que o ponto de partida da Estrada de Ferro Madre-Mamoré seria o antigo porto dos jesuítas? Será que ainda relacionaram as missões jesuíticas no Rio Madeira? Foi isso? Ou letra D? Farquhar define que o ponto de partida da Estrada de Ferro Madre-Mamoré seria o antigo Porto Velho dos militares do Exército Brasileiro da Guarda Imperial durante a Guerra do Paraguai? É isso? Ou letra E, Porto Velho lendária, onde se fixou a Estrada de Ferro Madre-Mamoré, aproveitando o antigo porto abandonado do velho chamado Pimentel,
De onde os vapores compravam lenha? É essa a aceitação histórica para o nome? Hein, meu querido aluno? Nós estamos vendo, então, que historicamente, nós observamos, teve a Guerra do Paraguai, certo? Guerra do Paraguai, bum, bum, tchum, que negócio. Havia um medo muito grande da Bolívia se tornar aliada do Paraguai. O governo imperial, então, ele fez uma guarda aqui, uma guarda para que tivesse alguma defesa aqui da região, caso a Bolívia se tornasse aliada do Paraguai e eles não invadissem essas terras aqui que eram do Império Brasileiro. Aí eles criam aqui em Porto Velho um ponto de defesa. E desse ponto de defesa, depois da guerra, vai ser abandonado e tudo. Então vamos para o Porto do Velho dos Militares. E ali se forma Porto Velho. Tela para vocês. Resposta correta, letra D. Letra D é a resposta correta. Olha aí, essa daí está dentro... Eu trouxe... Essa daí é uma matéria feita pelo... Esse texto está lá numa matéria feita pelo Zé Catraca, Silvio Santos, grande amigo, falecido de Covid, que nos deixa muito saudade, pai do professor de biologia, Silvinho Santos. E ele escrevia muito sobre a história da nossa cidade. A obra Dossiê de Rondônia, o rio que nos une de educação, migração e cultura nessas paragens, organizada pelos pesquisadores do IFRO, Cledenice Beckmann, Gilberto Paulino da Silva e Rosa Martins Costa, tece considerações sobre o espaço de vida do estado de Rondônia, sobretudo Porto Velho e Guajará-Mirim, em sua espacialidade com outras cidades, unidas pelas terras e águas amazônicas. A vinda de familiares dos trabalhadores afro-antilianos mudou a dinâmica do crescimento populacional. Esse fenômeno foi fator primordial para o aglomerado de casas que veio a se transformar em um bairro de Porto Velho, que recebe o nome de... Qual é o nome desse bairro? Barbadian Tons, mais conhecido como Alto do Bode. Caiari, que foi o primeiro conjunto habitacional de Porto Velho. Triângulo, onde trabalhadores da estrada de ferro moravam. Liberdade, em homenagem aos barbadianos livres que vieram para Porto Velho. Mocambo, onde o engenheiro e trabalhadores se confraternizavam. Era isso. Na aula, nós vimos que as famílias antilianas, chamadas de barbadianos, conhecidas como barbadianos, mas nem todos viviam da ilha de Barbados, mas eram conhecidos como barbadianos, eles vieram e eles foram autorizados pela Estrada de Ferro de Madeira Mamoré a trazer seus familiares para cá. Essa autorização foi algo muito interessante, porque a partir daí eles começaram a ter uma melhor estrutura aqui da cidade. Popularmente, esse bairro ele foi conhecido como Alto do Bode. Alto do Bode. O morro onde o povo bodeja ali, o Alto do Bode. Tem também um nome pejorativo aí, uma brincadeira e até um preconceito sobre esse povo que chegava. E aí, esses bairros eles vão formando a cidade. Então, nós vamos ver que para cá, para Porto Velho, os barbadianos foram grandes pioneiros que formaram essas terras e essa cidade chamada Porto Velho. Na tela para vocês, resposta correta é a letra A. Barbadian Tons, mais conhecida como Alto do Bode. E vamos para a última. A última tem um texto interessante. Como demais territórios brasileiros criados em 1943, qual foi o território brasileiro criado em 1943? Foi Amapá, Ponta Porã, tá? Só que Ponta Porã não se torna estado, tá? Ponta Porã vai ficar anexada ao estado do Mato Grosso do Sul. Iguaçu não se torna um estado, vai ser anexado ao Paraná, ao estado do Paraná.
Rio Branco, o Rio Branco, muita gente confunde que o território do Rio Branco seja o Acre. Não, Rio Branco é lá onde é Roraima hoje. E o território federal do Guaporé, que depois se transforma em Rondônia. Era para ficar território de Rio Branco, né? Estado do Rio Branco, seria muito melhor, porque aí o povo não confundia Roraima com Rondônia, parava de confundir isso aí. Possuía uma constituição política que, ao nível de representação, era incompleta. A regulamentação pertinente previa a nomeação do governador do território pelo presidente da República. Os demais cargos da administração territorial, os prefeitos dos municípios existentes, Porto Velho e Guajará-Mirim, eram de livre numeração do governador. Então, o presidente da República indicava o governador e o governador indicava o prefeito de Porto Velho e o prefeito de Guajará-Mirim. Eram esses dois prefeitos. A vida política local ficou polarizada entre dois grupos políticos conhecidos como Pele Curtas, que eram ligados a Luiz Ferreira, e Cutubas ligados a Paulo Saldanha, Joaquim Rondon e Renato Medeiros? Ou seria a letra B? Cutubas que eram ligados ao Marechal Rondon? Será que Marechal Rondon estava ligado a algum grupo político desse? Pele Curtas ligado a Luiz Ferreira, Joaquim Rondon e Renato Medeiros? Ou seria a letra C? Cutubas que eram ligados a Luiz Ferreira e Pele Curtas ligado a Paulo Saldanha, Joaquim Rondon e Renato Medeiros? MDB que era ligado a Luiz Ferreira e Arena ligada a Paulo Saldanha, Joaquim Rondon e Medeiros? Gente, MDB e Arena só vão ser lá na frente sendo definidos, tá? Direitistas, que eram ligados a Luiz Ferreira, e esquerdistas ligados a Paulo Saldanha, Joaquim Vicente Rondon e Renato Medeiros. Será que tinha essa definição naquele tempo? Não. Meus queridos alunos, nós temos dois grupos políticos aqui, que um recebia o apelido de Cutubas, era um apelido pejorativo, quero dizer isso para vocês, que tem um grande cacique aí, a Luiz Ferreira, que ele vem estruturar, fazer essa estruturação do partido. Ele é indicado ao primeiro governador do território federal do Guaporé. Joaquim Vicente Rondon vai ser o segundo governador do território federal do Guaporé. E a Luiz Ferreira, ele se torna, então, deputado. Quando o Joaquim Vicente Rondon vai ser o segundo governador, a Luiz Ferreira ele vai se tornar deputado federal, porque era o único cargo eleito. É por isso que a briga política desse grupo aqui era para eleger quem seria esse deputado federal. E quem ganhasse como deputado federal, basicamente tinha um poder de chegar lá com o presidente presente. Olha, eu preciso indicar aqui o governador do estado de Rondônia, do território federal do Guaporé. Ou depois se torna território federal de Rondônia. Então a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. Cutubas, que eram ligados a Luiz Ferreira, e Pele Curta, que era ligada a Paulo Saldanha, Joaquim Rondon, que era Joaquim Vicente Rondon, e Renato Medeiros. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula de História de Rondônia, onde nós acompanhamos essa aventura por Porto Velho, para conhecermos Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu sol, teu luar, teu perfume, tuas meninas em flor, teu verde é o mais verde dos verdes, teu luar é o mais belo luar. Quando se faz serenata, tua lua de prata é um convite para amar. Já dizia o poeta, cantando Porto Velho e seus encantos. Até a próxima aula.